Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Priscila de Souza Lima, eu sou terapeuta sistêmica quântica integrativa e cumprindo aí essa promessa de continuar gravando vídeos, eu quero hoje conversar com você na realidade. Eu quero que esses vídeos sejam um momento onde a gente possa conversar. Eu queria que você imaginasse que você está dentro de uma sessão de terapia comigo. E à medida que eu for falando, a gente vai conversando, você vai abrindo o teu coração, porque eu acredito que, assim como José, que é o personagem que eu quero trazer aqui hoje, você também tem muitos sonhos, tem muitos projetos aí que estavam no seu coração e de repente algo aconteceu e você pensou em desistir. Talvez esse projeto que você tenha desistido seja da tua família, da tua felicidade e até mesmo da tua vida. Então, eu quero muito poder te ajudar e que essa palavra ela possa transformar a história da sua vida, como ela também transforma a história da minha, tá? Então eu vou trazer aqui um exemplo, uma história e a gente vai levar isso para terapia, falar sobre espiritualidade, sobre a importância do padrão vibracional, da energia e com certeza a gente vai ter muitos resultados. Vamos começar? Então, hoje eu quero falar sobre uma história muito conhecida. Eu acho que todo mundo tem uma Bíblia dentro de casa ou já ouviu essa história, que foi justamente o nascimento de Jesus. Eu quero focar aqui hoje na visão de José, naquilo que José vivenciou e talvez possa aí falar poderosamente ao seu coração. Vamos lá? Então, no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 18, a Bíblia relata como foi o nascimento de Jesus. Foi assim, o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Só até aqui. Então, você imagina como é que José ele se sentiu, né, quando descobriu que a promessa dele, que o sonho dele estava grávida de outro homem. Talvez quando José recebeu essa notícia, ele se sentiu completamente frustrado. Naquela época, obviamente completamente diferente da época de hoje, você ficava mais ou menos um ano prometido, em noivado, até que o homem, no caso José, pudesse preparar o lugar deles morarem e ser concretizado o casamento em si. Então, José ele já estava ali nos preparativos daquele sonho, daquele matrimônio. Ele não sabia nada do que estava para acontecer na vida dele, ele era um homem comum, mas um homem que eu acredito que tinha um profundo relacionamento com Deus. E é justamente nisso que eu quero focar aqui hoje. José, ele descobre que o sonho dele, que a promessa dele, já não era mais dele. Maria estava grávida. E como é que poderia estar grávida, né? E eu acredito que você, como José, quantas promessas na sua vida, quantos sonhos, quantos desejos você tinha de viver alguma coisa, algum projeto importante da sua vida, que algo aconteceu no meio do caminho
e fez com que todos os teus sonhos, os teus projetos, o teu castelo se transformasse num castelo de areia e vem a água e derruba tudo. Eu imagino a frustração de José. Como terapeuta, eu atendo pessoas todos os dias. E quantas pessoas chegam para mim e falam: Priscila, o meu sonho, o sonho da minha vida é abrir uma empresa, é ser um grande empresário. Mas lá na infância dele, ele passou por algum tipo de situação. A família não tinha condições financeiras. E aquele plano foi cortado. Quantas pessoas tinham o sonho de estudar, de fazer uma faculdade, mas algo aconteceu no meio do caminho. E as coisas mudaram o rumo. E aqui diz que José, ele era um homem justo. E o desejo do coração dele não era expor Maria. Talvez o desejo do coração dele também fosse que ninguém soubesse a vergonha que ele estava passando. Na cabeça de José pode ser que ele tenha se sentido traído, mas por ele ser um homem justo, um homem correto, ele não queria que as pessoas soubessem, porque se soubessem do que tinha acontecido, Maria seria apedrejada. Adultério era apedrejamento naquela época, né? E a palavra diz aqui, é isso que eu quero focar com você. Pretendia anular o casamento secretamente. Então José ouve aquela notícia, os planos dele caem por terra e ele pretende anular o casamento. Quais são os planos e os projetos que você tem aí conversado, pensado em anular na sua vida? O que você tem deixado, tem abandonado no meio do seu caminho? No meio das adversidades, no meio das situações, das questões, dos imprevistos da vida, dos de repente da vida, o que você tem pensado em abandonar? Lá no teu secreto. Talvez as pessoas que olhem para você nem consigam imaginar que lá no teu secreto, lá na tua mente, lá nos seus pensamentos e no seu coração, você já desistiu de muitas coisas. E nos meus atendimentos, quantas pessoas chegam arrumadas, bem vestidas, mas quando começam a falar comigo, falam: olha, Priscila, eu já desisti da minha própria vida. Priscila, eu estou vindo aqui como a última alternativa. Eu já tentei de tudo. Me indicaram o seu trabalho, mas sinceramente, eu não acredito. Eu já desisti. Eu já abandonei. Esse projeto aí já não existe mais. Só que eu acho engraçado quando chega uma pessoa assim para falar comigo, que se você olhar nos olhos dela, e eu vejo muito os olhos dos meus clientes, quando a pessoa, por exemplo, está com depressão, está com algum sentimento de morte, eu olho nos olhos dela. Porque os olhos, eles não mentem. E geralmente eu fico olhando assim, observando, e eu vejo vida. Eu vejo um brilho naqueles olhos. E graças a Deus, todas as vezes que eu vejo um brilho, eu tive o privilégio de ver o brilho todas as vezes. Eu sabia que através da cura, através da transformação, através do falar, através do regar novamente aquela terra que já estava árida, aquelas sementes, aqueles sonhos, eles poderiam e podem e são renovados e são transformados. José, a palavra diz aqui que ele pretendia anular secretamente o casamento. Mas depois de ter pensado nisso, sabe quando você quer alguma coisa, mas tem tantos impedimentos e você acaba desistindo, mas você não esquece?
É exatamente o que aconteceu com José. José, ele precisava ter força para tomar uma decisão, porque ele era um homem justo. Então, provavelmente, quando ele ficou sabendo que Maria estava grávida, ele pensou, bom, eu não posso assumir isso. Eu não vou assumir essa responsabilidade. Eu não vou aceitar isso para minha vida. José colocou um limite. Falou, não, eu não quero. Mas lá no pensamento dele, ele ficava pensando. Talvez ele gostasse de Maria, talvez ele já tivesse algum tipo de sentimento por Maria. E lá no coração dele, ele queria desistir, mas ficava pensando. Queria desistir, mas no fundo, aquilo ainda era importante para ele. E assim talvez é com a sua vida. Eu tenho certeza que é com a sua vida, para te falar a verdade. Porque até agora que eu estou ouvindo a voz do Senhor, e eu sei que eu estou falando com pessoas que passaram por situações, que estão passando por situações e que estão pensando em desistir, mas não deixe de lembrar, aquilo não deixe de ser importante para você. Talvez você já viveu tantas decepções na sua vida sentimental que você tomou a decisão de ficar sozinho pro resto da vida. Mas no fundo, você fica pensando na possibilidade de encontrar uma pessoa, refazer a tua vida, refazer a sua história. Não é verdade? Talvez o seu sonho ele seja fazer uma viagem, talvez mudar de vida, prosperar. Mas você já desistiu. Já desistiu porque você tinha que tomar uma posição, não é verdade? Talvez a sociedade te pede para tomar uma decisão, uma posição. Esquece desse sonho, isso não é para você, não é assim que a gente escuta? Quantas pessoas chegam para nós e falam: ah, isso não é para você não, bobo. Sabe o que você faz? Você desiste. Mas no fundo, você fica pensando. E nesse momento de pensar, de analisar, de refletir, de não abandonar aquilo que era importante para ele, a palavra fala: apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Aquilo que mais chamou a minha atenção aqui nesse trecho da palavra foi que José, ele era um homem que tinha intimidade com Deus. E você, para viver as suas promessas, para você viver nessa terra, você vai precisar ter intimidade. Eu sempre falo sobre a importância da questão espiritual nas nossas vidas. O nosso lado espiritual, ele é extremamente importante. Você precisa viver uma vida de constante relacionamento com Deus. Porque muitas vezes na sua vida você vai passar por situações que o primeiro pensamento é desistir. É achar que você não pode, que você não nasceu para isso. Ah, eu tenho o dedo podre, eu não nasci para ser feliz. Ah, eu sou pobre, dinheiro é difícil. Eu jamais vou desfrutar de uma prosperidade. Mas se você tiver intimidade com Deus, Deus ele vai chegar para você e vai mostrar se aquilo que você está desistindo é dele ou não é dele. José aqui nesse momento, se ele não tivesse uma vida de intimidade, de relacionamento, se ele não soubesse distinguir se era o anjo de Deus que estava falando com ele ou um sonho qualquer, José ele tinha abortado um grande projeto de Deus na vida dele. José ele achava que aquele casamento com Maria era um projeto apenas dele. Mas aquele casamento era um projeto de Deus. E quantas coisas hoje você tem na sua vida, tantos objetivos, tantos sonhos, que você acha que é apenas um projeto seu, mas é um projeto de Deus. Se eu te contar a minha história, quantos caminhos eu
precisei percorrer para chegar até aqui. Eu me lembro que quando eu conheci a constelação sistêmica familiar, a minha vida estava destruída. Destruída. Eu também estava pensando seriamente em desistir. Desistir de mim, da minha vida. Só que era aquela coisa, né? Eu não quero mais, mas eu ainda continuo acreditando. Algo em mim mantinha vivo a crença, a certeza, a convicção de que eu tinha nascido por um propósito. José, ele tinha uma missão muito poderosa, ele seria pai de Jesus. Mas no primeiro momento, José pensou em desistir daquele sonho. Então, se você não tiver intimidade com Deus, uma vida de intimidade, você vai viver aí talvez desistindo de coisas que são suas, que são para você. Quando eu comecei a estudar para me tornar uma consteladora, depois uma terapeuta, quantas pessoas viraram para mim e falaram: "Ah, Priscila, isso não vai dar nada não". Você sabe quantas terapeutas tem no mundo? Você vai ser só mais uma. Você já tem um excelente currículo na hotelaria. Entrega seu currículo e vai gerenciar um hotel. Mas Deus, ele tinha uma missão na minha vida. Deus, ele tinha uma promessa na minha vida. E se eu não tivesse tido a sabedoria de guardar aquele desejo dentro do meu coração e conversar com Deus, hoje eu não estaria aqui. E nesses quase 5 anos que eu tenho trabalhado, você tem noção de quantas vidas já foram transformadas? Eu atendo pessoas de muitos lugares, a maioria do Brasil, mas hoje Deus, ele já tem cumprido e expandido as promessas dele na minha vida. Eu já atendi pessoas no Líbano, no Japão, na Angola. E essas pessoas, elas tiveram a vida transformada. E se eu tivesse desistido por causa das minhas dificuldades, das impossibilidades, eu teria abortado o projeto de Deus na minha vida. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui agora, nesse momento, que estão para desistir. Você não vai desistir da sua vida. Você não vai desistir dos seus sonhos. Você não vai desistir de encontrar essa pessoa que você tanto sonha. Apesar de tudo aquilo que você viveu, eu quero hoje ser boca de Deus para você. E dizer para você: não temas. Não temas. Não fique desesperado pela situação que você está vivendo agora. Talvez você esteja enfrentando uma situação financeira, talvez você precise de um milagre, talvez o seu corpo. Eu vejo aqui uma pessoa nesse momento com câncer. Arabachai. Aleluia. Meu Deus. Eu vejo um exame de imagem aqui agora. Essa pessoa está com câncer no estômago, ela está com câncer no esôfago e acabou de ser diagnosticado aqui na região do quadril, da bacia. Me parece que é câncer nos ossos. E os médicos já falaram para você: olha, aborta os projetos, aborta os planos, porque você tem pouquíssimo tempo de vida. Eu faço essas caras e bocas porque eu sinto profundamente o poder de Deus aqui. Malabaxandarai. Eu quero dizer para você: coloca a boca no pó. Se ajoelha diante do Senhor e pergunta para Deus qual é a opinião que Ele tem a seu respeito. Pergunta para Deus. Se você tiver intimidade com Deus, ora e fala: Senhor, se lembra de mim. Se lembra, Pai. Qual é a sua opinião a esse respeito? Porque os médicos já me desenganaram. A minha família já está desesperada. Mas qual é a tua opinião a meu respeito? Eu já cansei de ver Deus fazendo milagres.
Todas essas questões que você está enfrentando no seu corpo, na realidade, o que está enfermo é o seu lado emocional. Suas emoções, elas se enfermaram. Então, para você conseguir a sua cura completa, você não precisa apenas fazer uma cirurgia, uma quimioterapia, uma radioterapia. Você precisa olhar as questões emocionais. E quando eu falo aqui com você, eu escuto a voz dos médicos e você já foi totalmente desenganado. Seu nome é Marco ou Mário Arabachandarai. E eu quero dizer para você, seu Mário ou Marco, eu quero dizer para você que a sua vida ela não acabou. Que apesar desses exames constarem esses focos de nódulos, o projeto de Deus na sua vida não terminou. Mas talvez você me pergunte, Priscila, como é que eu vou sair dessa condição, deste diagnóstico para minha cura? Esse como não pertence nem a mim, nem a você. O que eu posso fazer é te ajudar, através da terapia, a você entender a origem emocional dessas questões. E você entendendo a origem, o seu corpo ele não precisa mais se manifestar esses sintomas. Eu posso te ajudar através das orações, clamando junto com você, para que Deus ele cumpra a palavra dele. E que toda enfermidade bata em retirada. E eu vou orar por você aqui agora. Mas nenhum milagre pode ser feito se a pessoa não acreditar. Se você desistir da sua vida, se você desistir daquilo que você deseja, nem Deus pode fazer por você. Porque José aqui, ó. José ele estava a ponto de desistir do milagre dele. E Deus interviu. Imediatamente. E falou, José, não desista. Porque esse aí, ó, é projeto de Deus. Alabachandarai. Porque isso que você está pensando que é vergonha, José, vai ser motivo da sua vitória. Vai ser motivo da sua alegria. Vai ser motivo, sabe, do seu regozijo. O projeto de Deus na sua vida, ele não acabou. Eu vou gravar um outro vídeo com essa oração, tá? E eu quero pedir aqui para você, se esse vídeo falou com você, nós não terminamos ainda a nossa conversa, mas se esse vídeo falou com você, se você aí não quer desistir, se eu peguei você no sentido de, da boca para fora eu quero desistir, mas chega à noite tu fica lá nos seus pensamentos, eu queria tanto viver. Vou trazer uma outra palavra depois e com certeza eu quero te ajudar a viver os teus sonhos, tá bom? Se você quiser conhecer mais o meu trabalho, entre em contato comigo, acesse as minhas outras redes sociais, vem conhecer o meu trabalho, me ajuda a crescer esse canal, se inscreva, comente, deixe lá o seu nome, porque eu vou estar orando por você. Né? Hoje eu estou de jejum completo. Acho que se eu tomei um golinho de água foi muito. Porque eu estou aqui empenhada em fazer com que a glória de Deus se manifeste através desse canal. Amém? Compartilha, salva, ativa o sininho, porque agora, com certeza, eu prometo para você que nós vamos ter muitos conteúdos aqui, tá bom? Deus te abençoe.